Graças e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu amado Filho Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, que envie uma palavra ao meu coração e ao coração destes que Te ouvem, Pai, para que através dela, Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento, e assim Te adorar, meu Deus, Te louvar, prestar culto a Ti, Pai, por tudo que Tu és. Nós Te louvamos, meu Deus, no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3 diz assim a palavra: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Como podemos compreender as coisas que Deus criou? Como podemos compreender a criação de Deus? Como é que Deus criou todas as coisas? Como podemos chegar a esse entendimento? O próprio texto, a própria palavra nos reafirma que é pela fé. Se eu desejo compreender e entender as coisas que Deus criou, eu preciso de uma instrumentalidade chamada fé. Se eu não tiver fé, eu não consigo compreender as coisas que Deus criou. E eu me fiz a pergunta, o que é fé? Literalmente eu fui procurar no Wikipédia e achei a seguinte anotação: fé, do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida e está intrinsecamente ligada à crença, à confiança e à credibilidade. Essa tradução aqui, essa versão de entendimento do que é fé, ela nos diz respeito que a fé é quando alguém diz alguma coisa a você e você toma aquilo como sendo verdade absoluta, sem que essa pessoa precise provar para você. Simplesmente pelo fato de que a fonte, a origem dessa palavra é confiável, é verdadeira. Então dispensa qualquer certificado ou prova de veracidade, porque ela é verdadeira. E o que é que a palavra de Deus nos diz sobre a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, outra versão diz certeza, das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento, a base sólida da construção espiritual. Se nós vamos querer entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, nós precisamos da fé. Por quê? Porque ela é a base, a plataforma onde vai ser edificada as coisas espirituais. Se a fé é tão importante como é e necessária, alguém pode nos perguntar: como nós podemos obter a fé? Romanos capítulo 10, verso 17,
Romanos capítulo 10, verso 17, a palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu fico maravilhado com essa colocação, porque a tradução é bastante clara. Ele diz de sorte. É uma sorte, gente. Se eu preciso de fé, essa fé vem do próprio Deus, pela sua palavra. E vem por darmos ouvido a essa palavra. A fé vem pelo ouvir, e a capacidade de ouvir ou prestar atenção, ou ter entendimento, pela palavra de Deus. As coisas estão juntas. Eu fiz um comentário aqui que quero repartir com você, porque no meu coração eu tive o seguinte entendimento: a fé não é uma força ou poder que nós recebemos da parte de Deus para crermos na sua palavra. Ela não vem qualquer força para que eu entenda, para que eu compreenda a palavra de Deus. Pelo contrário, ele diz assim: mas a fé é gerada em nossos corações para darmos ouvido à sua palavra. Ou darmos ouvido à palavra, ao darmos ouvidos à sua palavra, estamos disponibilizando um tempo na presença de Deus. E quanto mais tempo na sua presença, maior o nosso relacionamento com Ele. E quanto mais nós nos relacionamos, maior conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se confia. Então, a fé é fruto de um relacionamento duradouro que produz conhecimento. Quanto mais tempo nós passamos ou nós nos relacionamos com Deus, ou quanto mais tempo nós damos a Deus para ouvirmos da sua palavra, mais nós conhecemos a respeito de Deus e dos seus feitos. Porque é através da sua palavra que Ele nos revela, que Ele nos traz conhecimento. E quanto mais nós conhecemos, mais intimidade nós temos. E quanto maior a intimidade, maior relacionamento. E quanto maior relacionamento, maior conhecimento. Então, a fé não é uma coisa, um poder à parte, não. Ela vem porque ela traz esse relacionamento. E com esse relacionamento, o conhecimento. Diante dessa necessidade, o que é que a palavra de Deus nos recomenda? Abra aí Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, 3 diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. É certa. E Ele a nós virá como uma chuva serodia, como uma chuva que rega a terra. Uma chuva mansa, que cai, que abastece, que preenche, que rega a terra. Ele a nós virá como essa chuva mansa. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Deus se achega a nós e nos revela. Através da sua palavra, Ele nos dá o entendimento e o conhecimento de quem é Deus, do que é Deus, do que é o seu poder. Esse verso que nós lemos lá de Hebreus capítulo 11, verso 3, o que é que nós entendemos então com a fé? A fé, quando nós temos essa fé, o que é que nós compreendemos com a fé? Ele diz que com a fé, pela palavra de Deus, nós entendemos que o mundo foram criados por Deus. A fé, com a fé, nós entendemos que os mundos foram criados por Deus. Por Deus.
O Salmo capítulo 33, o salmista ele destaca e faz a seguinte afirmação: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo Espírito da sua boca, pela palavra, pelo poder da sua palavra, foram feitos os exércitos. O tamanho do poder dessa palavra de Deus. Ele diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Nós, olhando para o céu, o que nós vemos? O que é que o céu nos diz? Salmo capítulo 19, verso 1. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos o tamanho da glória, do poder, da autoridade de Deus. Você não consegue ver isso? Você consegue ver isso? Quando você olha para o céu e não vê o tamanho do céu, o limite do céu, o céu nos diz, pela sua beleza, pelo seu resplendor, pela sua majestade, a glória de quem o criou. É isso que ele reflete. E ele diz assim, que e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, como se pela própria mão de Deus tivesse sido feito, né? Porque a gente olha para as coisas firmadas, aonde está alicerçada o mundo, os céus e as coisas todas criadas, e ele diz, como se Deus tivesse feito com a sua própria mão. Mas nós entendemos que não foi com a mão, mas pela palavra. Essa palavra que se estende, que é como se fosse a própria mão de Deus executando. Olhando para isso, me lembro lá do princípio da criação, e a gente podia voltar um pouquinho lá, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, para nós observarmos como se deu o início de toda essa criação. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o Criador estava lá antes de toda a criação. E Ele, o próprio Deus, deu início à criação. E a primeira coisa que Ele criou foi os céus e a terra. E os céus e a terra, Ele diz assim, era sem forma e vazia, não existia nada. Não tinha nada, Ele criou do nada, não havia nada. E Ele diz assim que estava sobre trevas, sobre a face do abismo. Não havia nada, estava totalmente na escuridão. E aí, a primeira coisa que Deus criou, está aí no verso 3, ele disse assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que a luz? Porque a primeira coisa que Deus criou foi essa luz. O que é essa luz? O que quer dizer essa luz? Não havia nada. A primeira coisa que Deus traz é luz, para dar visibilidade, claridade, vida, porque não tinha nada. E aí Deus se revela, começa revelando que a sua primeira criação é uma luz. Mas a palavra de Deus, ela sai assim: e disse Deus. O que é e disse Deus? É uma palavra. É uma palavra. Disse Deus,
haja luz e houve luz. Capítulo de João, verso 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, essa palavra que saiu da boca de Deus era Deus. Ela estava com Deus e também era Deus. O verbo é uma palavra que exprime ação. E aqui, essa palavra, ela tinha conotação de haja, de haver, de existência, de trazer luz, trazer à tona, trazer à vivência aquilo que não existia. E Deus colocou ela como sendo haja luz. Verso 2: Ela estava no princípio com Deus. Ela estava lá no princípio com Deus. Era Deus e ela. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. E se não fosse Ele, Ele quem? Esse verbo, essa palavra, a primeira palavra existente. E Ele diz, sem Ele não haveria nada. Porque a partir dEle é que foi gerada todas as coisas. Verso 4: Nele estava a vida também, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. A vida. Essa luz é a luz da vida. E essa vida era a luz dos homens. Verso 9: Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quando Deus começou a criar as coisas, a primeira coisa que Ele traz é uma luz que é vida. E para quê? Para que iluminasse toda a humanidade. Essa luz. Quem é essa luz? O que é essa luz? João 12:46, a palavra diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. De quem a palavra está tratando? O próprio Senhor Jesus está dizendo, eu sou a luz que vem ao mundo. Eu sou essa luz que tem vida, essa luz que criou todas as coisas. Eu sou essa luz. Eu sou essa luz. Que palavra é essa? Quem é essa palavra? Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Essa palavra de Deus que sai da boca de Deus é o próprio Filho. Pelo Filho. Verso 2, Hebreus 1, 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A palavra que é verbo, que é luz e que veio ao mundo para iluminar a humanidade e por quem Deus fez todas as coisas, é o seu Filho, Jesus, o Cristo. A palavra de poder e autoridade. Essa é a palavra. A palavra nos revelada aqui está outorgada sobre a pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Gênesis capítulo 1, verso 6,
quando nós voltamos olhando para a criação de Deus, nós vamos ver sobre essa autoridade, sobre esse poder, todas as coisas foram criadas. Quais coisas foram criadas? Gênesis 1:6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Primeira coisa, separa. E disse Deus, verso 9: e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção terra seca, ou seca. E assim foi. Verso 11: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Verso 14: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e ano. E assim foi. Aqui nós vemos a segunda criação de luz que nós conhecemos. Essa luz dos luminares, essa luz do sol, essa luz das estrelas, essa luz da lua. Aqui foi feita a segunda criação da luz. É outra luz, não é a luz que tem vida, mas essa luz é outra luz. Verso 20: e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 24: e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Verso 26: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui Deus outorga esse direito ao homem de dominar sobre todas as coisas que foram criadas na terra. Sobre aves, répteis, plantas, peixes, árvores, tudo. A autoridade constituída ao homem agora, o homem é responsável por essa terra. Deveria ser responsável por esta criação. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e de toda a árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á por mantimento. A providência de Deus agora é para sustentar esse homem. Então, tudo que existia sobre a face da terra, todas as árvores agora produziriam semente, e essa semente era para a sustentação do homem. E o verso 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Todas as coisas que Deus fez, Ele classificou como sendo muito bom, excelente. Terminou o fato da criação, e Deus agora diz para o homem: toma em tuas mãos e rege. Diante dessa explanação da palavra de Deus, diante dessa colocação, diante dessa visão que foi nos passada sobre toda a criação, o que nós podemos fazer? Apocalipse, capítulo 4, verso 11, ele diz lá: digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas são e foram criadas
por Ele. Por isso, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque todo o poder pertence a Ele, toda a autoridade pertence a Ele. O salmista, no verso 29, verso 2, ele diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Por quê? Uma palavra de Apocalipse nos traz uma revelação interessante, que nós devemos ficar atento. Apocalipse capítulo 10, verso 1 verso 11 ao 11, diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E, quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não as escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso é que é importante. Profetizar o quê? Profetizar a palavra de Deus, essa autoridade, essa palavra agora revelada a nós como sendo a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no qual está instituído todo o poder e toda a autoridade. Essa palavra de poder, que Deus nos abençoe, que essa palavra alcance o teu coração e a tua mente, e que haja essa revelação, essa transformação. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo. Amém.